Então, muito bom dia a todos. É sempre um gosto estar convosco, porque se há alguém que tira o tempo do seu domingo de manhã para estar num lugar à parte, para ouvir uma exposição acerca da Palavra de Deus, eu tenho gosto em estar com essas pessoas. Porque aos domingos de manhã muita gente opta por ir passear, ir caminhar, tratar do seu corpo físico, ou dormir até mais tarde, mas vocês estão aqui certamente com o intuito de cuidar da vossa alma, aprender um pouco mais daquilo que Deus pretende para a vida de cada um de vocês e de mim em particular. Aquilo que eu vou falar hoje é, acima de tudo, para mim, em primeiro lugar, porque não quero falar aqui com uma certa superioridade moral, e não me entendam mal quando eu falo de determinados assuntos, nunca é com a perspectiva de que eu sou muito bom nisto, eu não falho nisto, eu sou impecável em todas estas coisas e vocês deviam aprender comigo, aprender com o meu exemplo. Não, eu tento falar-vos do que a Palavra de Deus ensina e sei que todos nós falhamos, mas temos de continuar a falar daquilo que a Palavra de Deus nos diz, para nos estimularmos uns aos outros às boas obras. E é isso que eu pretendo aqui nesta manhã. É para mim, em primeiro lugar, para os meus filhos. O Lucas vai ouvir-me a segunda vez falar sobre isto, e se Deus quiser para a semana irá ouvir outra vez. E já há algumas mensagens que ele já ouviu para algumas 6 ou 7 vezes, por causa das várias igrejas onde eu vou, e repito o tema, porque penso que é algo importante para todos. E o Lucas tem o privilégio, quero pensar, de me ouvir e a responsabilidade de me ouvir várias vezes falar do mesmo assunto, porque é segurança para ele também. Eu quero falar-vos então de algo que me preocupa bastante, a mim, primeiramente a mim, e no mundo, mas quero que pensemos enquanto crentes, se nós não estamos a facilitar nesta área. Eu já vão perceber o que é que eu quero falar. Antigamente, os requisitos mínimos para poder entrar no exército eram uns, em termos de altura, por exemplo. Recentemente baixaram a fasquia. Não é preciso ser tão alto como antigamente para poder entrar no exército. E porquê? Porque havia falta de pessoal, havia falta de pessoas a querer ir para o exército, então passou para aí de 1,60 m e qualquer coisa para 1,55 m, à volta disso. Para quê? Para que mais pessoas pudessem candidatar-se. Antigamente, a fasquia era uma, agora baixaram a fasquia. Há muitos anos, ainda antes de eu ser professor de matemática, os requisitos para ser professor de matemática eram bastante apertados. Era preciso ter uma licenciatura em matemática. E quem não tivesse licenciatura em matemática podia dar aulas, mas não com o mesmo estatuto de um professor de matemática, alguém licenciado na área de matemática. Há cerca de 20 e tal anos, devido à falta de professores, que se está a verificar novamente, baixaram a fasquia. Pessoas com uma licenciatura que tivesse algo a ver com matemática também podiam dar aulas de matemática em pé de igualdade com os outros. Ou seja, sem ofensa, porque há muitos bons professores que eu tenho conhecido, bons professores de matemática que não são licenciados em matemática, mas baixaram os requisitos para poderem ter mais gente. Vocês já vão ver onde é que eu quero chegar com isto. Antigamente, para ser doutor, é preciso ter um doutoramento. Hoje em dia, na escola, por exemplo, é doutor para aqui, doutor para ali. Hoje em dia, qualquer um é doutor. Até, como se costuma dizer em português, um burro carregado de livros é um doutor. Há uns anos, vamos ver se alguém sabe isto. Para celebrar bodas de diamante, quantos anos é que é preciso estar casado? Alguém sabe? 75, isso era antigamente. Só quase, como ninguém chega aos 75, hoje é considerado bodas de diamante aos 60. Ou seja, baixou a fasquia. Era 75, mas quase ninguém chega, porque primeiro as pessoas casam tarde. Mas às vezes, de vez em quando, ainda vemos assim um exemplo muito raro, que é a notícia de alguém chegar aos 75 anos de casado. Os meus pais estiveram perto de chegar, fizeram 58, infelizmente, devido ao falecimento da minha mãe, não chegaram sequer a estas bodas de diamante. Mesmo o diamante, hoje em dia há coisas a que se chama diamante que não é diamante.
E muita coisa no mundo. Coisas que não são, mas são parecidas e faz-se passar por ouro. Diz que é ouro, mas não é bem ouro. É uma coisa, é banhado a ouro, por exemplo. E champanhe também. Hoje chama-se champanhe a qualquer coisa, não é? Qualquer bebida gaseificada com álcool é considerado um champanhe. Ou seja, baixa-se a fasquia. Antigamente, e eu não estou com isto a dizer que antigamente é que era bom, eu só vos quero mostrar com alguns exemplos como a fasquia tem baixado. E daqui a um bocadinho isto vai começar a apertar um bocado mais o cerco e nós já pensamos, ei, eu também estou a baixar a fasquia. Isto é grave porque há precedentes na Bíblia, já lá vão ver. Finalista. Há uns anos, quando eu era estudante, eu nunca fiz parte disso, mas havia as viagens de finalistas do ensino superior. No final do curso, as pessoas iam pagando um certo valor ao longo do curso, para que no final do curso pudessem ir a uma viagem de finalistas. Hoje em dia, a finalista era quem acabava o ensino superior. Ontem a Cláudia teve no trabalho dela a festa de finalistas do pré-escolar. E há até de creches também. Por acaso ainda não se lembraram de fazer isso lá no trabalho dela, e ela não vai dar essa ideia, mas há sítios onde se faz festas finalistas quando os meninos transitam da creche para o pré-escolar. Ou seja, o ser finalista antigamente era ensino superior, depois era 12º, depois nós vemos até no 9º ano, fazem viagens finalistas, muitas vezes com resultados muito maus, não é? Mortes e os miúdos fazem muitas asneiras quando vão para a Espanha, para aquelas viagens finalistas. Finalista hoje é qualquer um. Este aqui é bastante grave. Candidato. Vocês sabem de que palavra é que vem candidato? Qual é a palavra que dá origem à palavra candidato? É uma palavra que nós não usamos muito, mas existe no nosso dicionário. Está lá mesmo, a palavra candidato. Cândido. E cândido não é só um nome. Cândido significa o quê? Pureza. Exatamente. Pureza, é algo puro. Cândido é puro. E porquê que se chama candidato? Porque na Grécia e na Roma Antiga, quando alguém queria ser candidato, vestia umas roupas brancas para exemplificar a sua pureza, o seu caráter imaculado. Hoje em dia nós temos, por exemplo, o Presidente da Câmara de Oeiras, que esta semana esteve novamente envolvido em polémicas, que já esteve preso e tudo mais, e está lá. Mas ele faz obra. Esteve preso, mas faz obra. E temos, pode vir a ser o Presidente dos Estados Unidos, daqui a uns meses, que está cheio de processos legais e é candidato. E o outro também também não é uma boa peça, mas só para perceberem como os requisitos mínimos para ser candidato baixaram imenso. Até ser considerado racismo, hoje em dia qualquer coisa é racismo. Até dizer, uma vez eu assim, numa conversa estava a falar, não sei o quê, umas calças cor de pele, e alguém diz, mas isso é racista. Isso é uma expressão racista, porque eu usei cor de pele, estou a dizer que a cor de pele é uma cor bege, assim, mais clarinho. Até isso já é racismo. Genocídio. Genocídio é aquilo que o Hitler fez, e alguns povos pelo mundo fora fizeram. Hoje em dia, qualquer coisa é genocídio. Até isto das alterações climáticas é um genocídio. A Ursula von der Leyen veio aqui a Portugal há 2 semanas e estavam a chamá-la genocida, porque não continua a apoiar Israel na sua luta contra o Hamas. Ou seja, a fasquia baixou muito. Até uma pessoa considerar-se agredida já não é preciso muita coisa. Eu sou do tempo em que para alguém se considerar agredido tinha levado uma valente tareia. Hoje em dia, qualquer coisinha, por exemplo, usar uma expressão que outra pessoa fica toda ofendida e nem sequer foi dita com má intenção, é uma agressão, chama-se microagressão. Uma microagressão que vocês têm que ter cuidado, principalmente os senhores, é abrir uma porta a uma senhora, pode ser considerado uma microagressão, quase como que dizer que a mulher é incapaz de abrir uma porta. Já chegámos a isso. Há mulheres que levam a mal se alguém abrir a porta. Consideram-se agredidas. E o mundo está a ficar muito estranho. Cada vez mais estranho e nós temos de nos preparar para isso. Agora vem aqui uma mais complicada.
Eu já vou à Palavra de Deus, estejam descansados, não vou ficar aqui a falar sobre isto sem ir à Palavra de Deus, que vamos ver como isto também acontece na Palavra de Deus. E é terrível, as consequências que depois vêm. A fasquia para a legalidade. O que é legal? Há coisas que se calhar não, mesmo eu faço hoje em dia, que era impensável fazer-se há 50 anos, ou até há menos anos. Coisas simples que nós já damos de barato. Já se dá de barato que nós fazemos e somos a pensar, bem, isto é legal, e nós esquecemos por um bocadinho, nem vou pensar nisso. Trabalho informal, coisas que nós fazemos e não declaramos às finanças que o estamos a fazer. Ou descarregar coisas da internet. Nós podemos chegar ao cúmulo de ver um filme cristão sacado da internet. É terrível, não é? Mas, infelizmente, vamos nos habituando a este tipo de coisas, vamos baixando a fasquia e vamos deixando passar coisas que não deveríamos deixar passar. E eu contra mim falo, não estou a dizer eu sou perfeito e vocês são os pecadores. Até os requisitos mínimos para ser considerado um casamento. Hoje em dia qualquer coisa é casamento. Até sem ser entre homem e mulher, até o viver junto já é considerado casamento. Pessoas que se chamam marido ou chamam mulher quando não estão verdadeiramente casados, chama-se qualquer coisa, já se chama casamento. Ser considerado mulher também já não é preciso ter os cromossomas de mulher, não é preciso ter os órgãos sexuais de mulher. Basta, estou a exagerar, mas parece que basta pôr uns saltos altos, um bocado de batom, um vestido e uma peruca e já é considerado mulher. Para muitos é. Basta a pessoa querer. Ou seja, os requisitos mínimos para ser mulher baixaram muito. E agora algumas questões também quero deixar para pensarmos. Os requisitos mínimos para um namoro. Alguém para namorar ou para casar. Deviam ser uns, mas baixa-se muito a fasquia. E há um rapaz crente que ele confessava-me que estava difícil, já estava na casa dos 30 e estava com algumas... estava um pouco preocupado, porque queria uma companheira para a vida. E estava difícil porque ele estava imigrado, até o facto de ele defender as verdades dispensacionais diminuem o campo de possibilidades. E eu a conversar com ele, dizer-lhe, não baixes os teus padrões. Não baixes a fasquia só para conseguires alguém. A grande tragédia é que muitas pessoas baixam porque querem encontrar alguém. E será que vale a pena sacrificar algo em que nós acreditamos verdadeiramente só para ter alguém? Cada um pense para si. Mas então este rapaz não baixou os seus padrões e pela graça de Deus encontrou uma adjutora, uma esposa que preenche estes padrões. Eu até me apeteceu dizer-lhe, eu disse para não baixar os padrões, mas também não era preciso exagerar. Graças a Deus encontrou alguém que preenche esses requisitos. Até o ser considerado... e mesmo dentro do namoro, os padrões para namorar, em tempos eram uns. Os meus irmãos mais velhos, no tempo em que namoravam, os padrões de pureza, os padrões de como se namorava, eram muito diferentes dos dois. Hoje em dia vale tudo. Antigamente era a menina que estava à janela, não era? Com o cabelo à lua, não é? Não havia cá. Claro que havia gravidez, mas fora do casamento havia, mas o padrão era outro. Porque eu sei que nós temos que ter consciência. Nem todos vão preencher os requisitos. Nós sabemos que antigamente nem toda a gente fazia as coisas direitinho. E também não vou aqui dizer antigamente é que era bom. O que eu vou querer passar é que o que está na Bíblia é que é bom.
Os padrões bíblicos são bons. Não é o que eu acho, o que era antigamente, nada disso. É o que diz a palavra de Deus é que é bom. Mas lá porque alguns falham, lá porque alguns que fazem batota para poder passar a fasquia, não vamos dizer, olha, está muito difícil, vamos aqui relaxar, vamos facilitar. Não pode ser. Mesmo ser considerado cristão, hoje em dia qualquer um é considerado cristão. Os primeiros cristãos, as primeiras pessoas que foram chamados cristãos, eram o que? Eram discípulos, eram pessoas que seguiam o Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia, cristão é qualquer um. Até pessoas que depois de se levantarem não acreditam em Deus, acreditam numa carrada de coisas que não estão na Bíblia, nem sabem o que é que a Bíblia diz e dizem-se cristãos. Acho engraçado, não é engraçado, mas acho curioso como pessoas que não conhecem a Bíblia, nunca leram a Bíblia, desdizem tudo o que a Bíblia diz porque não a conhecem e dizem-se cristãos. Dizem, cristão é isto. Eu lembro-me, há uns anos, eu já vos disse isto aqui, a filha do Bill Clinton e da Hillary Clinton, há uns anos, dizia que reverter aquela decisão do aborto nos Estados Unidos, foi revertida há 2 anos, reverter essa decisão, que era incrivelmente má, custa muito aceitar que aquilo tenha sido uma realidade durante 49 anos. Ela dizia que reverter isso seria anticristão. Ou seja, o que é cristão baixou muito a fasquia. Eu agora queria que também pensassem no seguinte: o que é que eu exijo a mim mesmo enquanto membro de uma igreja local? É vir aqui uma vez por semana, 1 horinha, ou um bocadinho mais quando eu venho cá. É só isso. É que a vida da igreja não é só isto. Não pode ser só 1 horinha aqui durante a semana. E não estou a dizer de vir à quinta-feira também. A vida de igreja não pode ser só, o ser membro de uma igreja local não pode ser só os cultos. Nós não somos membros de um clube, de uma associação que se encontra uma vez por semana para jogar às cartas ou para fazer qualquer outra atividade. Nós somos um corpo. Somos membros uns dos outros. E a minha questão é: o que é que eu exijo a mim mesmo para ser membro de uma igreja local? É algo que é muito triste, mas há pessoas em muitas igrejas locais que nós que estamos envolvidos, nós estamos dedicados a fazer algo para o Senhor e em prol do progresso do Evangelho, infelizmente percebemos que não podemos contar com eles para nada. Se é para fazer alguma coisa, nós até podemos falar-lhes, mas já sabemos qual vai ser a resposta. Ou nenhuma, ou que não. Infelizmente, há muito isso. São pessoas que baixaram muito a sua exigência com elas mesmas para serem membros de uma igreja local. E para servir na obra. Para servir, ter uma atitude mais ativa na exposição da palavra, em pastorear, em liderar. Os requisitos baixaram imenso, infelizmente. Qualquer um serve. E nós vamos ver aqui algumas passagens, vamos ver 2 passagens principalmente. Vamos primeiramente a Atos 6. Isto foi só uma introdução, só para verem como as coisas no mundo, e também infelizmente, se nós formos a ver nas nossas vidas, naquilo que nós permitimos a nós mesmos, baixou muito. Atos 6. Atos 6, 1 a 4. Atos 6, 1 a 4. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos nós às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração
e no ministério da palavra. Então, para servir às mesas, não era? Para servir às mesas, o que é que era preciso? Homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria. Para serem, aqui diz diáconos, não é? Pessoas que tinham um trabalho, não era dedicados à palavra, mas dedicados a tarefas mundanas, não no mau sentido da palavra, tarefas materiais. Vamos agora, e nós vamos ao primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12. E nós conhecemos, certamente, várias passagens em que diz quais são os requisitos para o ancião, para o presbítero, não era? Irrepreensível, marido de uma só mulher, tem os seus filhos em sujeição, muitas características muito exigentes. E sabe uma coisa? E não é por causa de as pessoas relaxarem nas suas vidas que vamos agora, olha, aquilo é muito exigente, vamos baixar um bocado a fasquia. Deus nunca faz isso. Deus nunca diz, olha, isto está difícil, vamos lá simplificar aqui a coisa. O próprio Senhor Jesus Cristo não fez isso. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, e às vezes as pessoas têm a ideia de que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo e ele era um tipo às direitas, não era mesmo porreiro, passa a expressão, e ele veio simplificar aqui a vida a toda a gente. O que é que ele diz? Ouviste que foi dito aos antigos? Não é? Não matarás, mas eu digo qualquer que disser raca, não é? Disser amaldiçoar o seu irmão, vai dar ao mesmo. E aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a é como se tivesse adulterado com ela, entre outras passagens. Portanto, o Senhor não baixa a fasquia, portanto nós também não o devemos fazer. Mas vamos ver o que é que aconteceu. Como vimos em Atos 6, no tempo em que a igreja estava no seu máximo, no máximo da sua força, da sua influência neste mundo, vemos o que é que era requerido para servir às mesas. Primeiro livro dos Reis 12. O rei Jeroboão, houve ali uma altura em que o reino de Israel dividiu-se em dois. O sul ficou com o filho de Salomão, Roboão, e o norte ficou com Jeroboão. E Jeroboão percebeu um problema, percebeu que tinha um problema. O templo estava onde? Em Jerusalém. Ele tem de arranjar aqui uma alternativa. Se as pessoas vão para Jerusalém, eu fico sem pessoas aqui. E depois o Roboão, por assim dizer, vai roubar o coração do povo do norte para lá. Eles vão ficar mais ligados ali. Eu tenho de arranjar alguma alternativa. Então o que é que ele fez? Versículo 28. Primeiro livro dos Reis 12, 28. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Veja aqui teus deuses, ó Israel, que fizeram subir da terra do Egito. Versículo 31. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo que não eram dos filhos de Levi. Qualquer um servia. Num tempo de podridão, de degredo espiritual, de decadência espiritual, qualquer um servia. Qualquer um servia para sacerdote. E vocês sabem que para ser sacerdote não bastava ser filho de Levi. Tinha de ser da linhagem de Arão. E tinha lá uma série de requisitos que não podia ter feito. Bastava ser coxo, ter alguma parte do corpo menos não perfeita, não servia. Nem até à terceira geração. O critério era apertadíssimo. Chegamos a estes tempos, qualquer um servia. Uma passagem que eu já vos li há alguns anos, de Juízes 17, do Mica. Juízes 17, 5. Eu vou só em 30 segundos contar-vos a história. Mica vivia isolado. Ele não tinha influência da palavra de Deus, provavelmente há gerações. Mas ouvia falar de Deus, ouvia falar de adorar a Deus. A família dele não ia adorar a Deus a Siló, onde estava o tabernáculo. O que é que ele fez? O que é que ele decidiu fazer? Um ídolo em casa. E depois, pior do que isso, versículo 5. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode de terafins e o consagrou a um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Ou seja, o seu próprio filho fê-lo como sacerdote. E mais à frente, no
no versículo 12, vemos que apareceu lá um levita e ele pediu ao levita: olha, queres ser sacerdote aqui em minha casa? E o levita aceitou. Ou seja, também baixou a fasquia. Porque para ser um levita, para servir, não era ali, de certeza, e ele deveria saber que não podia ser sacerdote. Ele era apenas um levita. Então vamos tentar perceber porque é que, com estas passagens que acabamos de ver, o que é que leva as pessoas a baixar a fasquia? A relaxar as regras, a modificar os seus padrões. Uma das razões é a conveniência, o interesse pessoal, o desejo de dominar, de influenciar. O que é que disse o rei Jeroboão? Muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Olha, isto é muito complicado, não dá jeito, vamos baixar a fasquia. Nesta mesma passagem que eu acabei de ver convosco do Mica, o levita, que depois lá acabou por ser sacerdote, o que é que ele diz lá? Que ele andava à procura de um sítio onde encontrasse comodidade. Era mais confortável aquilo do que fazer as coisas direito. Mas lá, porque é mais fácil fazer as coisas mal do que bem, não devemos fazê-lo. E muito menos devemos dizer que isso é que está bem. Eu sei que há o risco de sermos considerados hipócritas, porque dizemos uma coisa e acabamos por fazer outra. Hipócrita é eu dizer: tu tens de fazer assim, mas depois fazer outra de propósito, ou seja, regras para ti, mas não para mim. Que é aquela história de vocês põem cargas muito pesadas aos outros e não querem vós mesmos, nem sequer com um dedo, não é? Tocar-lhes. Que era o que o Senhor dizia aos fariseus. Agora, o que eu digo é: eu sei que falho, mas eu não vou deixar de dizer o que a palavra de Deus diz. Não vou alterar só porque me dá jeito, como fez o Jeroboão. Porque o que nós vemos como bons reis, o que é que acontecia? Ele seguia o Senhor, ele procurava fazer o melhor, e o que é que lemos? Contudo, o povo sacrificava nos altos. Algum do povo continuava a fazer mal. Mas não era por algum do povo continuar a fazer mal que o rei dizia: ok, agora temos de perceber que os tempos mudaram, que o povo de Deus mudou, portanto temos de mudar as regras. Não. É como Deus diz e mais nada. Não temos tempo para ver essa passagem, mas é uma passagem que eu gosto bastante, por mais razões, mas que é paradigmática até do que se passa hoje. Quando Malaquias repreende o povo de Deus, ele diz-lhes a dada altura: vocês, quando vão oferecer um sacrifício, oferecem um animal coxo, enfermo, cego. Ou seja, parece que para Deus qualquer coisa serve. E ele diz até assim: experimenta oferecê-lo ao teu príncipe. Achas que ele vai gostar? Mas as pessoas daquele tempo baixaram a fasquia. Já não precisava de ser um animal sem mancha. Servia qualquer um. Mas sabem o que é que David fez a dada altura? Claro que David teve as suas falhas. Graves, muito graves. Ele fez coisas mais graves do que eu espero que nenhum de nós cometa os crimes que ele cometeu. Mas ele, a dada altura, ele queria oferecer um sacrifício. E houve alguém que lhe disse: não, eu dou-te a lenha e os animais e tudo. Eu ofereço para tu poderes oferecer este sacrifício. Ele diz: não. Eu não vou oferecer holocaustos que não me custem nada. É uma atitude completamente diferente. Ele tinha uma fasquia muito elevada no que diz respeito a adorar a Deus. Não era qualquer coisa serva. Então a conveniência, cuidado com a conveniência. Há aqui um que também é muito problemático e tem causado grandes problemas em várias igrejas. E certamente vocês conhecem casos assim. Os laços familiares é um problema para baixar a fasquia. Mas dou graças a Deus por aqueles que, mesmo vendo os seus filhos a não andar
como convém, dizer, não, o padrão continua aqui. Os meus filhos podem estar aqui em baixo, mas eu não vou baixar só para eles poderem passar por cima da fasquia. Porque, sabem uma coisa, naquela passagem que nós lemos há um bocadinho, o Mica consagrou um dos seus filhos para ser sacerdote. O filho. O lado familiar puxa muito. E nós vemos o que aconteceu com o Eli. Os seus filhos não estavam bem. E o que é que ele fez? Os seus filhos não estavam bem e ele fechou os olhos. E o que é que Deus lhe diz? Honras a teus filhos mais do que a mim. E Deus me livre. Deus nos livre de, só porque alguém na nossa família não está a satisfazer os padrões de Deus, vamos mudar. Só para dar um jeito. Isto é uma área muito problemática. Já vi situações em que se mudam as regras de organização da igreja local, que estão baseadas na palavra de Deus, só para dar um jeito a algum familiar. E isso é terrível. Sabe o que acontece? Muito simples. Há sempre alguém que vai dizer, olha, o padrão está aqui e tu estás a querer pô-lo aqui. Eu não posso pactuar com isto. Outra razão, que nós já vimos isso na questão do exército. Há falta de pessoal. Vamos perder pessoas se nós mantivermos a fasquia assim. E o exército estava com o Ministério da Educação também. Nós, se mantivermos os requisitos como estão, nós não vamos ter professores, ou não vamos ter candidatos ao exército. Mas isso não é motivo para o fazer. E nós vemos que o rei Jeroboão fez sacerdotes dos mais baixos do povo. E o Mica pegou num levita e fez-o sacerdote. Ou seja, não tinha o que era necessário, baixou a fasquia. E muitos também o que é que fazem? Não encontram alguém que preencha os requisitos que Deus diz para um companheiro para a vida, para o marido ou para a mulher, vão ter de alargar o seu campo. Mas sabe o que é que aconteceu nos tempos bons? Em Atos 6, escolhei 7 varões. Porque diz ali que havia a multidão dos discípulos. Havia muitos mais, não havia só 7. Escolheram 7, provavelmente por ser o número da perfeição, mas se calhar havia mais. Se fizesse, olha, vamos escolher aqui 100. Se calhar havia 100 naquele tempo. O que é que também pode levar a baixar a fasquia? Ignorância. Pode não ser rebelião, pode não ser maldade. Há uma expressão que eu gosto bastante que é: não atribuas malícia àquilo que pode ser meramente ignorância. As pessoas podem fazer aquilo porque não sabem melhor. E por vezes acontece isso. As pessoas não sabem fazer melhor. E o Mica tinha deuses em casa, fez sacerdote do seu filho e depois de um levita. E dizia, nessa mesma passagem, dizia: agora sei que o Senhor me fará bem. Eu agora sei que Deus está agradado comigo. E Deus não estava nada agradado. Ele nem sabia. Culpa da sua família, gerações após gerações, que se desligou da palavra de Deus. A ignorância pode levar-nos a baixar a fasquia. Mas também pode ser rebelião. Pode ser rebelião. O Jeroboão sabia como é que as coisas eram. Mas, para não perder o povo, para manter ali o domínio, o que é que fez? Tomou conselho e disse: veja aqui teus deuses que te fizeram subir da terra do Egito. Será que ele não sabia o que a palavra de Deus diz? O Amadeu sei que sabe. Mas onde é que nós vemos esta expressão? Eis aqui teus deuses que te fizeram subir da terra do Egito. Se não responder ninguém nos próximos 5 segundos, eu peço ao Amadeu. Onde é que foi dito isso? Tá, pode dizer, Amadeu. Moisés subiu, exatamente, quando Moisés subiu ao monte e que chegou cá abaixo e Arão e o povo tinham feito um bezerro de ouro. E o Jeroboão faz 2.
Faz dois bezerros de ouro. Penso que é 2 bezerros de ouro. Fez 2 bezerros de ouro, exatamente. Eu não tinha a certeza se era de que material era. 2 bezerros de ouro. Como se não tivesse. Ele sabia de certeza o que tinha acontecido. Eles cresciam a ler a lei. E a ler e aprender as histórias. E sabiam o que tinha acontecido quando o povo se lembrou de construir um bezerro de ouro, adorar e dizer: eis aqui os teus deuses que te fizeram subir da terra do Egito. E ele vai fazer a mesma coisa. Eu acho, eu digo engraçado, mas não é engraçado. Acho curioso como é que há pessoas no meio do povo de Deus que conhecem o que a palavra de Deus diz, conhecem outros exemplos e dizem: não, mas eu vou fazer assim. Ou até fazem o dobro, como aqui. Pensam: vai correr bem. E sabe uma coisa? Diz a palavra de Deus que este feito de Jeroboão se tornou em pecado. E depois influenciou pessoas nas gerações seguintes. Ou seja, pode haver rebelião, pode ser rebelião também. E no caso de Jeroboão foi. E vemos as consequências trágicas de todo este episódio. Porquê? Porque baixou a fasquia. E também recorda-me aquela passagem de Sansão em que os pais perguntam: não há mulher entre os filhos de Israel para que tu vais tomar mulher dos filisteus? Ele disse: eu quero esta, agrada aos meus olhos. Ou seja, rebelião. Baixou o seu padrão. Agora, vamos só recapitular. Então, porque é que as pessoas baixam? Conveniência, laços familiares, o medo de perder pessoas, a falta de pessoas, ignorância ou rebelião. Agora, consequências de baixar a fasquia. Nas gerações seguintes ao de Jeroboão, sempre que havia um mau rei, qual era a referência que faziam? Jeroboão, filho de Nebate. Até o próprio pai foi arrastado para tudo isto. O nome que mais aparece, não contemporâneo, além de Davi, não é? Mas o nome que aparece mais na história dos reis de Israel é o de Jeroboão. Porque havia um mau rei e dizia sempre assim: e fez o que era mau aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Jeroboão e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. Uma reputação manchada. Geração após geração ficou lembrado por isto. E eu não quero que o meu legado, aquilo pelo qual eu serei conhecido nas gerações seguintes, olha, este foi o indivíduo que facilitaram-lhe a vida e isto entrou na igreja. Eu não queria ter isso como o meu legado, como aquilo que eu deixo para as gerações futuras. Tremendo. Este homem deixou um péssimo legado. E também há influência negativa. Vamos ter uma influência negativa para os outros. Passa a ser o novo normal. Porque nós vemos aqui nestas passagens que vimos que as gerações seguintes foram atrás dos feitos de Jeroboão, da idolatria de Jeroboão. Naquela história do Mica também vemos que nós vemos isso já há alguns anos, mas vou só relembrar que o Mica tinha aquele ídolo lá em casa e no capítulo seguinte aparecem alguns da tribo de Dan, roubam-lhe o sacerdote, roubam as imagens de escultura e levam-nos para a terra deles. E ficou aquilo durante gerações e gerações. Ou seja, a idolatria que estava confinada ali àquela casa alastrou para muitos. E nós, se permitirmos que a fasquia baixe por nossa causa ou por causa de outros, vamos influenciar as gerações seguintes. Há coisas que há 50 anos eram crime no mundo e hoje em dia são permitidas na igreja. Posso estar a exagerar crime, talvez não direi, mas se calhar certas coisas que eram crime ou que eram ilegais, hoje em dia é aceito em alguns meios cristãos, chamados cristãos. E há outro problema também. Estou quase a terminar.
é que a fasquia baixa e vai continuar a baixar. Porque há muita coisa no mundo que nós vemos, baixou, mas não fica ali, volta a baixar, e baixar, e baixar, e baixar. Lemos anos mais tarde, veio um rei em Israel, que foi ainda pior do que Jeroboão, foi o rei Acabe. E diz assim: e fez Acabe o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ou seja, o Jeroboão abriu um precedente. E depois, o resto foi a baixar, a baixar, a baixar. E vemos também que o Manassés, um rei em Judá, já era em Judá, onde havia um povo temente a Deus, tanto fez errar o seu povo, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Ou seja, foi ainda mais abaixo. Se nós baixarmos a fasquia, se permitirmos que baixe a fasquia, vamos trazer desonra ao nome de Deus. O Senhor diz: aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos. E sabem, o profeta Natã diz a Davi, que quando ele pecou, adulterou e causou a morte de Urias, diz assim: com este feito deste lugar a que sobremaneira os inimigos do Senhor blasfemem. Imaginem as coisas chegar a um ponto em que o mundo possa dizer: olha, vocês também fazem. Vocês estão aí tão cheios de moral, mas olha aquele. Isto é tudo igual. E o Senhor promete recompensa a quem não baixa a fasquia. Há recompensa para quem não baixa a fasquia. Porque o Senhor, como eu já vos disse, aos que me honram, honrarei, diz o Senhor. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Ele não baixou a fasquia. Ele disse: eu não como disto. A minha fasquia está aqui. Não cedo. E do que é que lemos? E entre eles, entre os rapazes que foram escolhidos para o palácio do rei, não foram achados outros tais como Daniel e os seus amigos. É importante não baixar os padrões. E sabe, acima de tudo, a razão principal é que Deus não baixa a fasquia. Deus não facilita. Deus não faz como nós vemos na religião maioritária em Portugal. Antigamente, alguns casaram pela Igreja Católica, se calhar a maior parte. Para casar era preciso haver critérios muito apertados. Preciso fazer o curso de noivos, era preciso estar tudo direitinho. Hoje em dia o que é que fazem? Muitos padres fazem, e esses é que são os padres espetaculares, muito modernos, já fazem o casamento e o batizado do filho tudo junto. Está tudo bem. Ou seja, baixaram a fasquia, facilitaram. E eu lembro-me o meu pai conta-me, eu não assisti a essa frase, mas foi dito por um chefe da Igreja Católica, que dizia assim: de facto, Deus não aprova o divórcio, mas a Igreja, na sua misericórdia, permite, ou seja, facilita. Isto é baixar o padrão. Deus não baixa. O que é que diz o Senhor? Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Não vão facilitar. E já vos facilitei há pouco aquela passagem do Senhor Jesus Cristo. Ouviste que foi dito aos antigos? Porém eu vos digo. E não foi para dizer: olha, antigamente diziam isso: deixem lá, aquilo é muito complicado, eu vou facilitar-vos aqui a vida para ver se toda a gente consegue passar. Quase como eu faço hoje em dia nos testes: é para passar e portanto tem de baixar a fasquia. E acima de tudo, Deus, na questão da salvação, não baixa a fasquia. Deus não diz: olha, isto é muito complicado, as pessoas se salvarem, eu vou ter de facilitar aqui isto. Deus não baixa.
O padrão continua a ser o de santidade perfeita para podermos ser salvos. Ninguém vai ser salvo, ninguém vai ser aceite aos olhos de Deus com menos do que a perfeição absoluta. E podem agora pensar, ninguém consegue. E é verdade, ninguém consegue por si mesmo. Por isso nós temos de ir olhar para a cruz de Cristo, onde o Senhor Jesus Cristo, o único homem que viveu uma vida perfeita, e a sua morte em nosso lugar, como o único meio pelo qual nós podemos chegar a Deus. Portanto, meus irmãos e amigos, fiquemos por aqui, pensemos bem se estamos a facilitar, se estamos a permitir que a fasquia baixe. Não devemos permitir. Devemos continuar a anunciar o que a palavra de Deus diz. E nós sabemos que nunca vamos agradar a toda a gente. Nós nunca vamos agradar a toda a gente. Portanto, o melhor é anunciar o que a palavra de Deus diz. Dizer o que a palavra de Deus diz. A fasquia é esta, o padrão é este, e daqui não ser. O Senhor nos abençoe e nos guarde.